é Sivanildo. Amém? Com o nome desse, né? Vamos abreviar. Não sei de onde a minha mãe tirou esse Sivanildo. Estou vasculhando a família até hoje para ver um primo, um tio distante, mais nada. Deve ter sido uma pessoa bem importante naquela região. Meus irmãos, é uma honra estar aqui na Assembleia de Deus, nessa igreja que faz parte da história do Brasil. Vocês têm que se orgulhar disso. Na verdade, nós, inclusive eu, porque se eu recebi Jesus em 2007, pode ter certeza, eu sou fruto da Assembleia de Deus. Aleluia! Foi a Assembleia de Deus que começou a chama. Foi a Assembleia de Deus em 1910, através dos missionários suecos que vieram, foram eles que começaram. Tempos atrás eu fiquei admirado, eu conheci uma congregação da Assembleia de Deus, lá perto do sítio, que o pastor Nilson tem, e eu falei, meu Deus do céu, que gente corajosa, no meio desse mato, no meio desse buqueirão, uma igreja. E eu soube que ela data da mesma época da sede, né, é muito antiga. O povo corajoso são os assembleianos. E louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Aleluia! E louvo a Deus porque vocês fazem parte dessa nação. Ai da nação brasileira, se não fosse a misericórdia de Deus, que iniciou-se em 1910 nessa nação. O interessante é que os missionários eram suecos. Então, podemos acreditar que em 1910 a Suécia era um país avivado, extremamente avivado, a ponto de enviar missionários para desembarcarem lá no Pará, em plena floresta amazônica, correndo o risco de malária e de tudo quanto é doença. Era um país avivado. Mas, lamentavelmente, nesse exato momento, a Suécia não é mais. 67% da população sueca é protestante, cristã protestante. Mas veja que absurdo. Quem controla a igreja protestante sueca é o governo sueco, é o parlamento sueco. Em outubro de 2009, eles autorizaram a igreja luterana sueca a realizarem casamentos homossexuais. Desde 2009, os sacerdotes da igreja luterana na Suécia estão celebrando porque é lei. Veja o quão perigoso é o Estado dominar a igreja. Veja o quão perigoso é. Meus irmãos, nós não podemos nos enganar. As portas do inferno posicionadas contra a igreja e a igreja avançando, entendam, essas portas não é para de imediato destruir a igreja. Essas portas, a princípio, são brechas para que Satanás se infiltre. Antes de destruir a igreja, Satanás vai tentar se infiltrar. Foi assim nas 7 igrejas do Apocalipse. 5 delas estavam infiltradas. Falta de arrependimento, Jezabel, Mamon, Balaão. E aquelas igrejas estavam localizadas onde hoje é a Turquia. Podemos dizer que há 2.000 anos atrás a Turquia era o país mais protestante do mundo, onde havia mais cristãos. Sabe quantos cristãos tem na Turquia hoje? Menos de 3%. 97% da população turca é muçulmana. Mas há 2.000 anos atrás, Jesus ditou cartas para João para escrever as 7 igrejas que estavam justamente ali naquela região. Podemos entender que eles não aceitaram a exortação de Jesus. Eles não aceitaram a correção de Jesus, por isso foram destruídos. Portanto, meus irmãos, temos que ter esse entendimento. Antes de destruir, Satanás vai se infiltrar. Infiltrar pecado? Acredito que não. Estamos vacinados contra o pecado, até porque acredito que nessa congregação não exista uma única pessoa que não tenha o Espírito Santo. Ou tem? Acredito que não. O Espírito Santo é a vacina que nos alerta contra o pecado. Mas os enganos, os tentáculos, as correntes da política, através de alguns governantes, sim, é uma ameaça real. E isso desde que a igreja é a igreja. E precisamos estar atentos. Sou o pastor Nildo, conhecido também como Sivanildo, casado com a Jennifer. Ela não se faz presente, mas ela está aqui nessa aliança. Ficou em casa cuidando dos meus filhos, o Lucas e o Levi. E lá em casa também tem um cachorro, pastor alemão, uma fêmea, Zuma, e temos um gato também chamado Fofo. Tínhamos um pouquinho da Índia, mas o cachorro comeu um pouquinho da Índia. Então ficou somente o cachorro e o gato. Dadas as apresentações, eu peço para os irmãos orarem uma vez mais, não anulando a oração do meu irmão, mas é um hábito o qual eu sigo desde quando eu me entendo como servo de Deus, como pregador da palavra. Eu peço que os irmãos concordem com a oração que eu falei, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, humildemente, eu me coloco diante da Tua presença
e suplico a Deus por um derramar da unção do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Porque, Deus, eu sei ler, eu sei escrever, eu tenho capacidade para elaborar sermões, mas tudo isso é lixo, é esterco, sem o Teu Espírito Santo. Eu preciso, Pai, do Teu Espírito Santo. Eu necessito da Tua graça sobre a minha vida, para que eu venha, amado Deus, proclamar, compartilhar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Que a Tua igreja, amado Deus, ela não venha ouvir essa palavra com o coração, porque enganoso é o coração. Que ela também não venha ouvir com a alma, porque a nossa alma foge do nosso relacionamento com Deus. Que a Tua igreja venha ouvir essa palavra com o Teu Espírito, porque é o nosso Espírito que o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. Seja conosco, Pai. E em nome de Jesus, que a Tua mão poderosa sobre nós venha paralisar todo impedimento, toda inquietação, todo levante do maligno contra a palavra que será proclamada nessa noite, que caia por terra em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, a princípio eu vou ler 2 versículos, e eu peço que os irmãos prestem atenção nesses 2 versículos. Como são grandes os seus sinais, e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio se estende de geração em geração. Amém? O segundo versículo que eu vou ler diz assim: porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Amém? Talvez se eu perguntar para o pastor Nilson, ele vai saber quem disse isso. Meus irmãos, essas 2 declarações que muito chamam a minha atenção foram proclamadas por 2 homens pagãos, Nabucodonosor e Dario. Quando esses 2 homens estavam no auge do poder, eles abriram a boca para exaltar, glorificar e reconhecer que só Deus é Deus e não há outro. E olha que ambos adoravam inúmeros deuses. Esse é o destino de todos os governantes da terra: reconhecer a grandeza e a soberania do nosso Deus. Mas o interessante é que eles reconheceram isso como? Através de uma pregação na igreja? Através de um missionário? Não. Eles reconheceram isso através da vida de 4 homens: Mesaque, Sadraque, Abednego e Daniel. Foram diante do testemunho, foi diante da obediência e da fidelidade daqueles homens de Deus que esses 2 poderosos abriram a boca para reconhecer que de fato só Deus é Deus. Essa é a nossa missão, meus irmãos, diante dos poderosos dessa terra. Viver uma vida íntegra, viver uma vida reta, uma vida temente, uma vida de obediência, uma vida recusando os manjares. Manjar não é coisa ruim não, Daniel recusando os manjares, para que diante disso eles venham reconhecer que de fato Deus é soberano sobre todas as coisas. Amém? Partindo agora para a nossa palestra, meus irmãos, coube a mim falar a respeito da origem do comunismo. Desde as últimas eleições de 2018, a palavra comunismo tem sido falada, tem sido repetida. Veio à tona a palavra comunismo. Antes de 2018 não se falava. Conhecíamos partidos: PCdoB, PCB, Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil. Ouvíamos assim por alto, mas não tínhamos nenhuma noção do que de fato é o comunismo. E na verdade até hoje, poucas são as pessoas, a começar de dentro da igreja, que possuem um conhecimento raso, mas muito raso mesmo, a respeito do comunismo. Porque a respeito do comunismo em nosso país, o que tem mais nos assombrado? Se fulano de tal ganhar, vai ter ideologia de gênero. Se fulano de tal ganhar, vai ter legalização do aborto. Se fulano de tal ganhar, as drogas serão legalizadas. Mas, meus irmãos, isso aqui é só a ponta do meu dedo midinho diante de todo um corpo que está por detrás do comunismo. Até porque essa ideologia possui mais de 100 anos. Não é uma coisa qualquer, não surgiu em 2018, não surgiu na nossa década, tem mais de 100 anos. E o tema dessa palestra, o que cabe aqui à minha parte, eu intitulei de Comunismo, Ateísmo e Satanismo. Eu peço, insisto uma vez mais, que os irmãos
ouçam com espírito. Me esforçarei para não tocar no nome de nenhum político dessa nação. Não cabe em mim isso aqui. Me esforçarei. Peço que os irmãos ouçam com espírito. Amém? Antes de usar a política como Pitágoras, o comunismo nasceu na mente filosófica de alguns homens ateus. Muito se fala de Karl Marx como pai do comunismo, como forma de governo, e de fato ele é. Mas antes dele conceber este câncer chamado comunismo, um filósofo chamado Feuerbach disse: o homem criou Deus. Esse Feuerbach é um filósofo alemão, ele é considerado o pai do ateísmo moderno. E na visão desse ateu, na visão do Feuerbach, não foi Deus que criou o homem, foi um homem. Foi um homem que criou Deus. Seguindo essa mesma linha de pensamento, na mesma época, basicamente, o filósofo Nietzsche disse: e o homem, em seu orgulho, criou Deus à sua imagem e semelhança. Para Nietzsche, outro filósofo alemão, o homem, por conta do orgulho e da vaidade humana, criou Deus. É de Nietzsche também a seguinte declaração: não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina, ou seja, apodrecimento de Deus? Os deuses também apodrecem. Deus está morto. Assim Nietzsche baseou toda a vida dele, toda a filosofia dele, pregando e ensinando que Deus não existe e que, na verdade, é uma criação do homem, e se é uma criação do homem, pode morrer. E para ele, Deus já morreu muitas e muitas vezes. Tem até um filme chamado Deus Não Está Morto, acredito que muitos já assistiram, é baseado justamente nessa declaração de Nietzsche. Absolvendo não somente esses, mas também o pensamento de outros filósofos, o também ateu Karl Marx, que era um filósofo, pai do comunismo, disse: a religião é o ópio do povo. Ópio, ele está associando a drogas, maconha, cocaína, crack e heroína. Na visão de Karl Marx, a religião é um alucinógeno. Foi algo que a humanidade criou para manipular e para enganar, para deturpar mentes e corações. Para Marx, a religião, e especialmente a religião cristã, é um instrumento usado pelas classes dominantes, pelos ricos, pelos poderosos, para dar à classe trabalhadora uma falsa esperança sobre a resolução dos problemas sociais apresentados. Essa é a visão de Marx. A religião, e pode ter certeza que ele estava olhando para o cristianismo, porque há muito tempo é o cristianismo que predomina no mundo. Para ele, vamos falar dessa forma, o cristianismo é um ópio. O cristianismo foi uma invenção dos poderosos, dos reis, dos imperadores, para manipular a mente dos mais necessitados, para mantê-los debaixo do controle. Meus irmãos, o embrião do comunismo é o ateísmo. Antes do comunismo se tornar sistema de governo, filosofia de governo, era um pensamento. Eles se reuniam, eles faziam congressos, eles faziam seminários para elaborar todas essas ideias. E foi absorvendo, foi bebendo dessa fonte podre e comunista, que tenta tirar do coração do homem a existência de Deus. Foi dessa fonte comunista, maligna, tanto politicamente quanto filosoficamente, que Marx bebeu. O comunismo só funciona sem Deus. Só funciona sem Deus. O comunismo só funciona sem Deus, e digo isso não como filosofia, mas como sistema de governo. Faz parte de todo o sistema de governo comunista. Todos os países que nesse exato momento estão sendo governados por líderes comunistas, e a maioria deles são ditadores, perseguem os cristãos, tentam minar a fé em Deus. Por isso, desde os primórdios, os primeiros líderes políticos comunistas eram ateus, e os da atualidade também, e instituíram um Estado ateu, onde se instalaram. Um Estado ateu é um Estado que prega a inexistência de Deus. Um Estado ateu é aquele Estado, é aquele país onde todas as instituições, escolas, hospitais, creches, empresas estatais, o próprio governo, eles seguem
essa cartilha. O país, o Estado, os governantes, todas as instituições é ateu. O que é uma diferença a respeito do Brasil. O Brasil é um país laico. Significa, brevemente, que respeita todas as religiões. É por isso que na nossa nota de R$100, né, faz tempo que eu não vejo uma, estou pegando só trocado ultimamente, lá está escrito: Deus seja louvado. É por isso que nos hospitais encontramos crucifixos. É por isso que na Câmara, no Senado, no STF, aqueles homens de preto, parecendo um bando de moribundo, lá acima deles é possível ver um crucifixo. É por isso que nós temos essa liberdade em nosso país, porque o Estado é laico, o Estado não é ateu. Porém, o comunismo, assim que ele se instala, principalmente quando se instala com meio da força, a primeira coisa que ele vai fazer é perseguir a igreja. É perseguir as religiões em geral, mas principalmente a religião cristã, que é predominante. Principalmente na Europa, onde o comunismo surgiu. A Europa sempre foi predominantemente cristã. Na União Soviética, Lenin, pensa um homem filho do diabo, que Deus o tenha, lá no quinto dos infernos. Pense que homem mau, cruel. O comunismo, meus irmãos, produziu os piores ditadores que essa terra conhece. Se vocês forem fazer uma pesquisa, vocês vão ver a crueldade desses homens. Eram cruéis, maus. Na União Soviética, Lenin criou o ateísmo militante. E um dos meios mais usados por Lenin, tanto para atrair militantes como para propagar o ateísmo, foi nas instituições de ensino, ou seja, as escolas. Uma das frases mais repetidas pelo ateísmo militante era: eduquem as suas crianças através dos professores, mas não através de Deus. É o Estado se intrometendo dentro da família para que aquele pai e aquela mãe não ensine a criança no caminho que ela deve andar. Meus irmãos, embora a creche não tenha sido inventada na União Soviética, foi na Inglaterra, a União Soviética fez muito bom uso da creche. Eu estive pesquisando, nos primeiros anos do comunismo, cerca de 5 milhões de crianças entre 2 e 7 anos ficavam nas creches o dia inteiro, para as mães irem trabalhar. Parece algo benéfico, e é benéfico, as creches são muito importantes, mas nas mãos do comunismo se tornou uma ferramenta para doutrinar as crianças desde o início. Desde o início. As crianças ficavam 5 anos naquela creche, sendo doutrinados por professores ligados ao Estado comunista, ligados ao Partido Comunista. E na adolescência, a mentalidade, o coração daquela criança já estava totalmente vazio de Deus. Se um adulto vazio de Deus é perigoso, imagine uma criança em fase de desenvolvimento. Meus irmãos, vou abrir aqui um adendo, é até muito delicado dizer isso aqui, porque se trata de Guaratinga, se trata de uma pessoa, também aqui de Guaratinga, não vou citar o nome dela até para não comprometê-la de alguma forma, mas semanas atrás, eu fui a uma reunião de escola, onde meu filho estuda, e entre tantos assuntos que a professora abordou, ela disse o seguinte, que esse ano, procurando ali na biblioteca da escola um livro para auxiliar ali no ensino das crianças, e meu filho tem 5 anos. Ela encontrou uma cartilha. Começou a folhear, e logo ali nos primeiros capítulos, havia um capítulo inteiro dedicado à homossexualidade. E entenda, não era um capítulo ensinando as crianças a ter respeito pelo homossexual, porque isso nós devemos ter, amém? Nós não devemos condenar, xingar, apedrejar, discriminar. Não. Temos que respeitar. Só não podemos tolerar o pecado, porque é abominável aos olhos do Senhor. Mas essa cartilha não estava ensinando respeito. Segundo ela, havia ilustrações de relações sexuais homoafetivas, desenhos ilustrando essas relações sexuais, homem com homem, mulher com mulher, em uma escola aqui de Guaratinga. Ela pegou aquela cartilha, entregou para a diretora para que fosse devolvido, porque esses livros foram vários lotes que foram distribuídos pelo Ministério da Educação há 8 anos atrás. Foram enviados vários lotes desses livros, mas houve toda aquela repercussão. Graças a Deus, os pastores, os cristãos que estão lá como deputados e senadores descobriram, fizeram toda aquela arruaça. O pastor Marco Feliciano, na época, estava à frente da pasta da
dos direitos humanos, ajudou bastante. Então tudo aquilo foi recolhido. Os vereadores ajudaram bastante. Lá em Eunápolis mesmo, quem descobriu foi um vereador chamado J. Batista. Ele descobriu, entrou em contato com a ordem dos pastores. A ordem de pastores é muito importante, para que os pastores o ajudassem. E foram recolhidos e foram devolvidos para o médico. Mas, pelo jeito, ficou vários para trás. Agora vale o seguinte raciocínio. Imagine um professor pedófilo pegando uma cartilha dessa, a alegria que ele sentiria no coração ao ensinar aquilo para as crianças. Lamentavelmente sabemos que existem professores com essa natureza caída. É sério, meus irmãos, não é fake news não. Ideologia de gênero não é fake news, é uma realidade. Aleluia. O comunismo soviético confiscou propriedades da igreja, ridicularizou a fé cristã e ofendia seus seguidores. Nos primeiros 5 anos do comunismo na União Soviética, mais de 1.200 padres foram assassinados pelo Estado, foram executados, fuzilados. Mais de 1.200 padres em 5 anos. E após a Segunda Guerra Mundial, cristãos, protestantes, batistas, pentecostais, adventistas e outros foram compulsivamente enviados para hospícios. Para o comunismo nós somos doidos. Para o comunismo nós vemos o diabo em tudo. Para o comunismo nós somos desorientados. E os nossos irmãos na União Soviética, batistas, adventistas, pentecostais e outros, foram amarrados e enviados para hospícios. E sofreram, mas eu tenho certeza que não negaram a fé. E assim o comunismo, uma filosofia política ateísta, fez em todas as nações onde eles tomaram o poder. Uma de suas ações primordiais é perseguir a religião, principalmente o cristianismo. Assim foi e ainda é na China, assim foi e ainda é na Coreia do Norte. E assim tem sido ainda hoje em todas as nações que são alcançadas pelos tentáculos do comunismo. A televisão tem sido deixada de lado pouco a pouco, na verdade. Houve um tempo que a televisão dominava os nossos lares. Eu lembro que meu pai acertava o relógio pelo Jornal Nacional. A televisão fazia parte da vida das pessoas. Hoje, com o advento dos celulares, das outras redes sociais, dos outros meios de comunicação, a televisão tem sido deixada de lado. E isso faz com que a gente não se atente para uma coisa muito grave que está acontecendo na Nicarágua. Depois de 20 anos, o Ortega, presidente da Nicarágua, ele começou a perseguir os padres, a Igreja Católica, que é predominante lá na Nicarágua. Mais de 90% da população é católica. Depois de 20 anos, ele iniciou uma perseguição ferrenha. TV e rádios católicas estão sendo fechados, padres e bispos estão sendo presos. Agora veja que interessante, depois de quantos anos? 20 anos. Não é de início não, meus irmãos. Eles não chegam derrubando tudo. Foi assim no passado. Na União Soviética eles chegaram derrubando tudo. Mas na atualidade é manso. É como uma serpente sinuosa. É com muita estratégia. Vocês não têm noção do quanto os católicos estão sofrendo naquele país. Na última eleição, existe eleição na Nicarágua. Na última eleição, sabe o que o Ortega fez? Além dele, havia 7 candidatos à presidência. Sabe o que ele fez? Mandou prender os 7. E só ele ficou concorrendo. Que mente diabólica. Criou lá um crime. Depois de 20 anos, todas as instituições de justiça estavam aparelhadas lá na Nicarágua, todo mundo do lado dele. Então foi muito fácil. Ele concorreu sozinho. Mandou prender os 7 concorrentes dele. O cristianismo sempre foi o freio, a barreira, a resistência ao comunismo. Precisamos entender isso. O cristianismo, meus irmãos, a igreja, é a barreira. É a barreira que impede o avanço e a total instituição do comunismo em toda e qualquer nação. E o comunismo, desde suas origens filosóficas, ele soube disso. Estranho seria se o comunismo, como sistema de governo, não perseguisse os cristãos. Mas qual será a razão para o comunismo perseguir tantos cristãos? Qual será o motivo?
O simples fato de serem ateus não é o suficiente. Até porque eu conheço pessoas que são declaradas ateus e eles não percebem. A filosofia ateísta não é uma filosofia perseguidora. Eles simplesmente não creem. Eles simplesmente não acreditam, mas eles não percebem. O que será que se passa ali no útero do comunismo para ter esse ódio a ponto de perseguir a igreja por todos os lugares onde ela se planta? Meus irmãos, sabe por quê? Porque a nossa fé, meus irmãos, a minha e a sua fé em Cristo Jesus, ela não pode ser controlada. Pode repetir isso? A minha fé em Jesus, homem nenhum, governo nenhum pode controlar. Sabe por quê? Porque a fé é um dom de Deus. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo tem autoridade sobre a nossa fé. E isso vai contra o comunismo, porque o comunismo, ele quer controlar. O comunismo, ele quer ter o controle de tudo. O comunismo, ele quer ter o controle da sociedade. Ele quer controlar o cidadão desde o íntimo ali de dentro da sua casa. Mas quem controla o cristão? Nero não controlou. Os imperadores romanos não controlaram. Perseguição após perseguição, homem nenhum nesse mundo controlou a nossa fé em Cristo Jesus. Seria o comunismo que iria conseguir? Não consegue mesmo. Enquanto houver homens e mulheres com a mesma fé e obediência do profeta Daniel, nós não nos prostraremos diante de nenhuma filosofia, de nenhum sistema de governo que é contrário à palavra de Deus. Amém? Aleluias. Claramente, ateu é aquele que não acredita na existência de Deus. Seria simples se de fato assim espiritualmente fosse, mas não é. E isso no comunismo. No comunismo, meus irmãos, o ateísmo está atrelado ao satanismo. O ateísmo no comunismo é para deixar Deus de lado, para dar espaço a Satanás, para dar espaço a esse anjo caído e miserável. A principal religião de Satanás não é o satanismo, e sim o ateísmo. Por mais que os ateus não persigam o cristão, mas é esse pensamento que Satanás quer na mente das pessoas. É isso que Satanás quer no coração da humanidade, que não haja crença, uma gota de crença em Deus. Porque para sermos salvos é necessário o quê? Crermos. Mas como ser salvo por um Deus se não crermos em Deus? A verdadeira religião de Satanás é o ateísmo. E eu falo isso com conhecimento de causa. Entre os meus 15 e 23 anos, eu era adepto. Eu era extremamente curioso. Eu busquei ler livros, conhecer muita literatura satânica, bruxaria, magia negra. Eu era aficionado por isso. Cheguei até particularmente a fazer rituais de iniciação na bruxaria, na magia negra, no quintal de casa. Não foi ninguém que veio até mim. Geralmente os testemunhos são assim, né? Ah, veio não sei quem. Não, eu, infelizmente, foi fruto da minha curiosidade e de uma família cuja a fé era muito fraca. Meus pais eram católicos, mas católicos nominais. Não havia Deus estabelecido como Senhor e Salvador dentro da minha casa, da forma como nós sabemos que tem que ser, não. E aquele vazio me levou ao satanismo, à bruxaria, à magia negra. Agora veja que interessante. No dia que eu fiz a minha iniciação na bruxaria, na magia negra, o livro de satanismo que eu tinha dizia que eu devia renunciar a Deus. Olha só que interessante. Um livro satânico dizendo que antes de iniciar a inicialização do satanismo, da bruxaria, essa pessoa tem que antes abrir a boca e renunciar a Deus com D maiúsculo. Os satanistas acreditam em Deus. Eles acreditam. Blasfemam, queimam Bíblias, mas eles acreditam. Mas não é isso que Satanás quer. O que Satanás quer é que o homem e a mulher não creiam, não acreditem em Deus. E de forma institucional, é isso que o comunismo tenta implementar em todas as nações. O ateísmo nega a existência de Deus, e gerar negacionismo no coração do homem a respeito de Deus é o maior objetivo de Satanás. Gera um vazio, onde toda e qualquer mentira, onde todo e qualquer engano vai ser estabelecido. Certa vez eu assisti um documentário sobre a Coreia do Norte. Meus irmãos, vejam que sofrimento aquele povo vive. Além da miséria,
além da falta de liberdade, olha só o que o governo comunista, desde os anos 50, conseguiu inculcar na mente daquelas pessoas. Para eles, o Kim Jong-un tem poder de ler as mentes, a ponto de que eles ficam com medo até de pensar algo contra o líder. E isso é ensinado nas escolas. Eles são ensinados desde criança a olhar para os líderes como deuses. Eles se consideram deuses. Eles se consideram deuses. Lá no Coreia do Norte, o governo deu casa para todo mundo. Oh, que maravilha, pastor, o comunismo é bom. O Estado, o país fez casa para todo mundo, fez. Mas nesse documentário, veja o que eu descobri. As casas ficam coladas uma na outra. As paredes são uma fina camada de cimento. Eu não sei o que eles colocaram, se foi isopor ou algum outro material, concretaram 3 dedos assim no máximo. E tudo colado um no outro. E sabe qual é a estratégia? Porque o Estado comunista da Coreia do Norte espalhou por toda a Coreia do Norte pessoas infiltradas, espiões, para estarem se passando de vizinhos daquelas pessoas, para se porventura, colado ali na parede, escutar alguma coisa contra o líder supremo deles, aquela pessoa é denunciada e é presa. Sem contar o aparato eletrônico que eles colocam também. Tudo lá dentro da casa das pessoas é o Estado que dá. Fogão, filtro, sofá, cama. No bom e no melhor não, é tudo ruim. Mas não parece uma coisa boa? O comunismo não está dando casa para o povo. Vai nessa. É viver em uma gaiola. E eu acho interessante é que lá em Eunápolis tem um bairro chamado Renovação. Foi construído em moradias populares no tempo de Lula. E sabe o que eu achei interessante? As casas seguem o mesmo formato daquelas casas. São casas todas coladas uma na outra. E as paredes são bem finas. E tempos atrás eu estava refletindo, meu Deus do céu, será que já é um projeto arquitetônico que eles estão aqui colocando? Penso o desgosto que foi de muitas pessoas. Alguns amigos meus ganharam a casa e ficaram insatisfeitos com aquelas paredes finas, um colado assim no outro, sabe? Se espirrasse, a outra casa ouvia. Pense o desconforto. É tanto que agora tem um monte de gente vendendo, não querem mais ficar lá. O que tem de anúncio no Facebook de casa sendo vendido na renovação, depois que eles pagaram, porque é muito constrangedor morar dentro de uma casa que você escuta o que está se passando na outra casa e vice-versa. Mas sabe o que é isso? Uma arquitetura de controle. É um projeto arquitetônico para controlar e para vigiar todos. Avançando no tempo, meus irmãos, já estou quase finalizando, eu preciso finalizar, passar para o pastor Wagner. Avançando no tempo, eu quero citar a dedicatória do livro chamado Regras para Radicais. Esse livro foi escrito por um homem chamado Saul Alinsky. Ele era um professor universitário e foi através dele que o comunismo começou a se infiltrar dentro das universidades. Foi a partir dele que começou a doutrinação nos Estados Unidos, nas escolas, nas instituições de ensino. Preste atenção na dedicatória do livro desse homem. Devemos olhar para o passado e dar algum crédito ao primeiro e verdadeiro radical. De todas as nossas lendas, mitologias e histórias, e quem sabe onde a mitologia termina e onde a história começa, ou mesmo qual é o que é, o primeiro radical conhecido pelo homem que se rebelou contra o sistema e o fez de forma tão eficaz que pelo menos conseguiu o seu próprio reino. Lúcifer. Saul Alinsky escreveu um livro com regras comunistas e ele dedicou a Lúcifer, porque para ele Lúcifer foi o primeiro radical. Lúcifer foi o primeiro que se rebelou contra o sistema. Não venceu, foi derrotado, mas segundo ele, pelo menos conseguiu o seu próprio reino. E esse homem foi que inspirou Hillary Clinton, Barack Obama. Quando a Hillary Clinton se formou, ela fez um discurso agradecendo as influências desse homem. Meus irmãos, excluir Deus do coração e da mente do cidadão é primordial para que o comunismo implante um Estado totalitário. O comunismo não almeja ser um Estado totalitário apenas nas instituições do governo, mas também na instituição sagrada criada por Deus no jardim do Éden, a família. Aponta aonde de fato o comunismo quer chegar é dentro da família. É por isso que uma deputada petista, Érica Cocai,
criou um projeto de lei que, graças a Deus, foi denunciado, porque só lá no final do projeto é que revelava as verdadeiras intenções. Essa mulher maligna, sem Deus no coração, criou um projeto de lei para que crianças, a partir de 12 anos, tenham a liberdade de ir a um hospital e, custeado pelo SUS, fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Crianças a partir de 12 anos e sem autorização dos pais. Esse vídeo ficou muito famoso, não sei se vocês viram. O pastor Silas Malafaia leu em voz alta e ela lá com a cara de taxa. Porque o corpo todo da lei parecia ser uma lei de saúde pública. Vamos ajudar, vamos evitar mortes, vamos cuidar dos nossos adolescentes, está tendo preconceito, está tendo perseguição. Mas lá no finalzinho, embutido ali, esse pequeno artigo, autorizando o SUS a fazer cirurgia de mudança de sexo em crianças, em meninos, sem a autorização dos pais. E um adendo nessa lei: se os pais se negassem, a polícia seria acionada. É um absurdo. É um absurdo. A lei da palmada, nunca mais ouvimos falar dela, né? Mas você sabia que ela foi aprovada? A lei da palmada foi aprovada. A chamada lei Xuxa Meneghel, em homenagem a Xuxa, a rainha dos baixinhos, só se for do rainha dos herês dela, dos capetinhos dela. A lei se chama Xuxa Meneghel. Se hoje você pegar o seu filho, pegar o seu neto e dar umas palmadas com a vara, né, como a Bíblia ensina, sem espancar, mas ali, dando uma palmadinha, se um vizinho ouvir e acionar a assistência social, pode ter certeza, você pode, tudo bem, você pode não ser preso, mas que vai ser um desconforto, vai ser. Você tem que prestar contas para um assistente social a respeito de algo que cabe a você a respeito do seu filho. E se o menino for adolescente, se você dá uma palmada nele, ele sair gritando pela rua: polícia, socorro, meu pai me bateu, a polícia vai bater na sua casa, porque ele está amparado pela lei. É o Estado querendo controlar como nós devemos criar os nossos filhos. E nós somos cristãos. Nós somos cristãos, nós criamos à luz da palavra de Deus. Destruir os valores judaico-cristãos nos quais as famílias estão alicerçadas é essencial para o projeto de poder do comunismo. Certa vez, o genocida Joseph Stalin disse: genocida, meus irmãos, é quem mata um povo de forma deliberada, de forma premeditada. Está rolando uma fake news no Brasil, né, sobre certo candidato que dizem que é genocida. Joseph Stalin foi genocida. O que a Rússia está fazendo na Ucrânia hoje não é novo, não. A Ucrânia sempre sofreu nas mãos da Rússia. Quando a Rússia era a União Soviética, lá nos anos 50, sabe o que o Stalin fez? Ele proibiu o envio de alimentos para a Ucrânia. Porque a União Soviética funcionava da seguinte forma: as cidades, os estados, as regiões produziam alimento e tinha que ser enviado tudo para Moscou. E Moscou dividia depois. Tudo era enviado para o estado. E depois, de acordo com o critério deles, era dividido para todo mundo. Ou seja, a pessoa não podia usufruir do que ela plantava. Tinha que ser enviado para Moscou fazer divisão. E sabe o que esse filho do capeta fez? Ele proibiu o envio de alimentos para a Ucrânia. Números oficiais dizem que cerca de 8 milhões de pessoas morreram de fome. Mas alguns outros estudos alegam que foram mais de 50 milhões. Porque essa crueldade dele foi por mais de 4 anos. Imagine 4 anos um povo não podendo comer. Principalmente durante o inverno, que é terrível lá naquela região. O comunismo quer controlar até a comida. É por isso que tem candidato prometendo carne boa, né? Será que vai controlar até a carne que a gente tem que comer? Joseph Stalin certa vez disse a respeito dos Estados Unidos: os Estados Unidos, politicamente, sempre foi um inimigo ferrenho contra o comunismo. E o Stalin certa vez disse: a América é como um corpo, e a sua saúde é um tripé: o patriotismo, a moralidade e a espiritualidade. Se alguém destruir ao menos uma dessas 3 áreas, a América vai desabar de dentro para fora. Stalin olhou para os Estados Unidos e viu como um corpo, não é verdade? Agora vamos trazer para a igreja. O que a igreja é? O corpo. Toda igreja, meus irmãos, tem que ser patriota. Toda igreja tem que amar a nação na qual aprove Deus fazer com que você nascesse. Somos brasileiros. Somos cidadãos dos céus, temos uma pátria celestial, mas Deus não nos colocou no Brasil em vão.
Estamos aqui por um propósito de Deus, devemos orar e clamar por essa terra. Aleluia. Isso é patriotismo, isso é obediência à palavra de Deus. A igreja é patriota. A igreja prega a moralidade. Nesse altar aqui, vocês nunca irão testemunhar o pastor Nilson celebrar um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mesmo que coloque uma arma na cabeça dele, eu tenho certeza que ele não vai realizar. Da mesma forma eu, da mesma forma o pastor Wagner e todos os pastores que aqui estão. Não iremos. A igreja tem uma modalidade. A igreja é perfeita? Não, estamos sendo aperfeiçoados. Mas a igreja se esforça para pregar e para viver a moralidade. E o comunismo é anticristão. O comunismo é contra a espiritualidade. É por isso que a igreja sueca, há décadas, está sendo controlada pelo parlamento sueco. O líder da igreja sueca, quem nomeia são os deputados, são os políticos. O mesmo acontece na China. Certa vez eu li um livro chamado O Homem de Deus. Não sei se alguns irmãos aqui já leram, conta o testemunho de um chinês que ainda com 16 anos aceitou Jesus. De caverna em caverna, fugindo da polícia comunista. E nesse livro traz uma informação bem interessante. Hoje existe uma igreja oficial na China. Existe uma igreja cristã na China, mas é controlada pelo Partido Comunista. E segundo esse irmão, o nome dele é irmão Yun, todos os versículos da Bíblia que falam que Jesus é rei foram removidos. Todos os versículos da Bíblia que apontam Jesus como autoridade foram removidos, porque para o Partido Comunista a maior autoridade é o presidente. Terrível, meus irmãos. E foi isso que Roma fez. Foi isso que Roma fez há 2000 anos. Meus irmãos, eu tenho uma tese que é o seguinte: a pior coisa que aconteceu com o cristianismo foi ela ter se tornado religião do Estado romano. Constantino teve uma visão de uma cruz. Foi Deus que levantou aquele nome. Mentira. Mentira, eu pesquisei, eu estudei. Ele estava competindo com mais 3 pessoas no Império Romano. Ele precisava de apoio. Ele foi buscar o quê? Aquela minoria resistente, forte, que não se dobrava diante de ninguém. Ele usou os nossos irmãos cristãos há 2000 anos atrás como massa de manobra. E veja o que aconteceu. Veja o que é a igreja romana. Você sabe de que eu estou falando? O que Constantino fez foi tirar o cristianismo de dentro das casas e colocar dentro dos templos pagãos que já existiam em Roma. Os cristãos se reuniam de casa em casa, dividindo o pão, partilhando o pão. Não estou falando que congregação é errada, entenda. Isso aqui é muito importante, é assim que tem que funcionar de fato. Mas não devemos abandonar a nossa casa. Não devemos abandonar o nosso lar. Não devemos cultuar dentro da nossa casa. Deus tem que ser entronizado, adorado dentro do nosso lar. Mas Roma tirou a igreja de dentro dos lares e colocou aonde? Dentro dos templos pagãos de Júpiter, de Saturno, que já existia lá naquele país. Constantino contaminou e controlou o cristianismo, porque foi a partir dali que surgiu tudo que nós conhecemos hoje. Nunca é, meus irmãos, nunca foi, nunca será algo da parte de Deus, político, o Estado, dominar a igreja. É por isso que me perdoe quem pensa diferente. Aqui em cima não é lugar de político, não. Pode ser quem for, tem que ser lá. Vamos fazer uma missão rosa? Vamos. Meus irmãos, está aqui nessa noite a prefeito, vereador, governador. Amém. Mas para o culto, não. Tem fogo aqui. É até para preservar a vida deles. Vai que eles morrem em cima. Até com misericórdia. Amém? Eu percebo que o comunismo está seguindo a mesma estratégia de Roma. Se não podemos vencê-los, vamos nos unir a eles. Na verdade, a ação não é o de unir, e sim de se infiltrar. Foi isso que a União Soviética fez. A partir dos anos 80, os líderes do Partido Comunista perceberam que quanto mais perseguia, não tinha solução. E graças a Deus, assim desde o início, né? Quanto mais perseguidos somos, mais ali estamos pimpados. É igual o pitbull, né? Dizem que pitbull, quando abocanha alguma coisa, se bater nele é pior. Quanto mais bate, mais ele fica ali cravado. Assim somos nós, porque nós somos servos de Deus, nós não desistimos. Aleluia! Quanto mais somos perseguidos, quanto mais somos ridicularizados, nós mantemos a nossa fé. Relatos históricos, meus irmãos, narram que no Coliseu
famílias inteiras se colocavam de joelhos, levantavam as mãos para os céus e começavam a orar e a cantar. O imperador ficava revoltado, por quê? Porque eles estavam ali no Coliseu justamente porque não se prostravam diante do imperador. Eles eram despedaçados, mas a fé não era despedaçada, não. A fé não era. E a partir dos anos 80, a União Soviética começou a amenizar a perseguição, começou a devolver as propriedades da Igreja Católica, que é predominante lá, permitiu com que a Igreja Católica pudesse ter contas bancárias, porque durante muito tempo era o Estado da União Soviética, era o Partido Comunismo que controlava tudo. Dízimos e ofertas da Igreja Católica tinham que ser depositados em uma conta do Estado. A partir dos anos 80, eles liberaram. Eles começaram a dar liberdade de construir mais e mais congregações, ou seja, de se espalhar, mas tiveram que pagar um preço. Eles tiveram que aceitar a infiltração do governo comunista. Da mesma forma que acontece na Suécia, da mesma forma que acontece na China, é assim na Rússia atual. O governo, o Vladimir Putin, esse assassino, é ele quem dita as regras na Igreja Católica Ortodoxa lá da Rússia. Porque é assim que eles fazem. Eles não querem destruir. É por isso que o que está acontecendo na Nicarágua, eu acredito que vai passar. Porque o Ortega vai perceber que não adianta. Não adianta. Pensa uma cena emocionante que eu vi. Um padre sentado lá perto do altar, esperando pacientemente, pacificamente, os policiais irem até ele e algemá-lo. Não deu um pio. Não sapateou, não chutou, não tentou se defender, não tentou fugir. Não fugiu, não renunciou, não se submeteu. Ortega vai perceber que não tem como perseguir a igreja. A igreja é indomável. Nada pode controlar a igreja, mas pode ter certeza, daqui a uns dias ele vai perceber isso e vai começar a querer se infiltrar. Ele vai amenizar a perseguição, vai criar algumas concessões e vai querer se infiltrar. E é isso, meus irmãos, que eu percebo que está acontecendo aqui no Brasil. Eu percebo que desde o início, desde a primeira oportunidade que um partido comunista assumiu o governo aqui no Brasil, eu percebo isso. É com muita tristeza que eu falo isso. Mas 3 grandes líderes cristãos que hoje estão colados no Bolsonaro, no passado, estiveram também colados com partidos e políticos comunistas. É só pesquisar no Google. Tem vídeos, tem fotos. Espero que tenham se arrependido e estejam agora convictos dos seus ideais e da sua fé. O comunismo não vai tentar destruir a igreja brasileira perseguindo. Esqueça, não vai acontecer uma perseguição, ainda não. Haverá uma perseguição contra os cristãos, é verdade, mas a perseguição que o comunismo vai implantar aqui no Brasil não vai ser por meio da violência. Até porque o cristianismo é muito forte aqui no Brasil. Católicos e protestantes representam mais de 90%. É um país essencialmente cristão. É muito difícil eles vencerem. E graças a Deus, existem homens e mulheres de coragem, seja em Guaratinga, ou seja lá em Brasília, que não se envergonham da fé e se posicionam. Aleluia! Mas o comunismo vai tentar se infiltrar. Vai fazer banquetes com manjares, convidando um ou outro. Ah, pastor, talvez alguém aqui possa me questionar. Mas Lula criou a lei de liberdade religiosa. É mentira. É constitucional a liberdade religiosa desde 1989. E mesmo que não fosse constitucional, o cristianismo não é escravo de ninguém. Desde a Galileia, o cristianismo, com constituição ou sem constituição, o cristianismo é livre. Nós não precisamos de lei para sermos livres. A nossa liberdade foi conquistada na cruz, e não através deste ou daquele político. Somos livres. Mas Lula não criou nenhuma lei de liberdade religiosa. Foi um deputado do PSC. E eu estou começando a desconfiar que esse deputado do PSC não tinha boa intenção. Sabe por quê? Porque eu estou com essa lei aqui. Essas coisas de lei são complicadas para entender, mas deixa eu ler aqui para finalizar. Prometo que agora eu finalizo. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta. Quem foi? O Congresso. E eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei define as organizações religiosas. Aqui está falando de igreja evangélica?
Aqui está falando da Assembleia, da Universal, da Mundial, da Batista, não, organizações religiosas. Certamente vocês devem ter recebido um vídeo daquele simpatizante de Satanás chamado Vic Vanilla. Quem recebeu? Vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Vocês sabiam que ele tem uma igreja satânica? E sabe por que ele tem uma igreja satânica? Com CNPJ e tudo? Por causa dessa lei. Lei de liberdade religiosa. Qualquer pessoa, se alguém aqui acreditar que uma vaca é uma deusa, como na Índia, e querer fazer um templo uma vaca, vai poder fazer, vai ter CNPJ, vai ter placa. É isso que essa liberdade diz. Mas veja o interessante, no artigo 2º, meus irmãos, olha só a astutícia dos políticos. Ou homens corruptos que facilmente têm os seus corações cravados pelas unhas do diabo. Presta atenção no 2º artigo da mesma lei, no mesmo decreto. Olha só o que foi aprovado. As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são o objetivo do livro 2 da parte especial desse código. Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto nessa lei. Sabe o que isso significa? Essa lei permitiu o surgimento desse monte de partido político que hoje surge aqui no Brasil. Foi a partir desse decreto, foi a partir de 2003, porque antigamente o que era? PMDB, PSDB, PT, PCdoB, PCB. A partir de 2003, nessa mesma lei, é uma pegadinha, meus irmãos. Nessa mesma lei, eles empurraram goela abaixo a possibilidade para qualquer pessoa corrupta e imoral criar um partido político. Qualquer um de nós aqui pode criar um partido político, basta recolher as assinaturas e criar um partido qualquer. Não foi com boa intenção, não, foi com essa intenção de criar esses partidos que nos dão prejuízo, com um fundo partidário. Se eu não me engano, foi 5 bilhões, né, Bruno? 5 bilhões de reais do seu bolso e do meu bolso foi liberado para a campanha política. Misericórdia. Então, engano, é engodo. Isso aqui é manjar para seduzir, é manjar para enganar. Tem um aí dizendo, eu criei o dia do Evangelho, e daí? Meus irmãos, dias atrás surgiu lá na MEG, algum pastor, eu respeito a opinião dele, falando que seria interessante um vereador aqui na cidade criar o dia evangélico aqui de Guaratinga. Meus irmãos, eu não estou nem aí para dia do Evangelho. Nós não temos que ter um dia, não, nós temos que ter uma vida constante na presença de Deus, testemunhando. Tudo bem, vamos lá celebrar, vamos fazer uma festividade, mas dia do evangélico, dia da Bíblia, dia do cristão, são os romanos que ficam atentos às dias. São os romanos que prestam atenção nessas datas. Nós cristãos, nós atentamos somente para o dia da salvação, e todo dia é o dia da salvação. Então, meus irmãos, aqui eu finalizo. Peço perdão se não foi muito claro. E repito, discernam tudo que aqui eu falei com o Espírito. Isso é muito importante. A minha tentativa aqui, meus irmãos, não é, se porventura houver aqui um eleitor do PT, não é mudar o seu voto. Pode ter certeza. Meu coração está livre dessa pretensão. Mas que pelo menos você vote consciente a respeito do que está por detrás desses partidos. Para que lá na frente, surgindo tudo isso que eu acabei de citar, você venha se levantar contra. Porque se lá na frente você não se opor, você não somente foi um eleitor, você se tornou conivente de toda essa porcaria. Amém? Que Deus abençoe a igreja e o pastor Wagner dará continuidade em nome de Jesus.